Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Valores da Nossa Terra, uma iniciativa da Câmara da Amealhada que pretende divulgar e promover os grupos de teatro e de música tradicional do Concelho da Amealhada. Até final de agosto vamos ter a oportunidade de falar com vários atores e músicos amadores do nosso Concelho, apreciar a qualidade das suas performances e conhecer por dentro as instituições artísticas que representam. Valores da Nossa Terra é um programa semanal, exibido nas redes sociais do Cineteatro Messias e do município da Amealhada, e durante o qual teremos a oportunidade de assistir a cerca de 15 minutos de espetáculo ao vivo e outro tanto de entrevista. A convidada de hoje é uma associação que foi fundada em 2010 com o objetivo de proporcionar um ponto de encontro entre pessoas que partilham o gosto pelo teatro. Com uma atenção muito especial à qualidade dos textos e ao estudo dos elementos cênicos, a Companhia de Teatro Nossa Convidada tem levado a cabo ao palco alguns dos grandes clássicos de todos os tempos. De Shakespeare a Almeida Garrett, passando por Lorca, até chegar ao Oscar Wilde. Nos primeiros 9 anos de existência, levou à cena 9 grandes peças de teatro. Falamos de um grupo de teatro que, como se percebe, tem tido uma intensa atividade artística que só a pandemia conseguiu interromper. A Companhia Nossa Convidada orgulha-se de afirmar que não abdica de considerar o teatro como um espaço de aprendizagem, de reflexão e de criação artística. Bem, mas vamos então chamar ao palco a convidada de hoje do programa Valores da Nossa Terra para uma primeira intervenção artística e logo de seguida iremos estar à conversa com alguns dirigentes da associação. O vosso aplauso, aí em casa, para a Aguarela de Memórias. Quantos seremos? Não sei quantos seremos, mas que importa? Um só que fosse e já valia a pena. Aqui no mundo, alguém que se condena a não ser conivente na farsa do presente posta em cena. Não podemos mudar a hora da chegada, nem talvez a mais certa a da partida, mas podemos fazer a descoberta do que presta e não presta nesta vida. E o que não presta é isto, esta mentira quotidiana, esta comédia desumana e triste que cobre de soturna maldição a própria indignação que lhe resiste. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma, e trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos. Ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, pela grandeza e imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré em noites de tardes e calma. E estamos então para iniciar a nossa conversa com os nossos convidados de hoje. Temos connosco Ana Pires, que é dos Corpos Sociais da direção da Aguarela de Memórias, e temos também Gil Ferreira, que é presidente da direção desta associação. Vamos começar a conversa. Ouvimos uma primeira parte do espetáculo que nos trazem aqui. Falemos da Aguarela de Memórias. É uma organização sem fins lucrativos, de cariz cultural, que foi constituída em 2010, portanto ainda é relativamente recente. E eu começava pelos objetivos, alguns dos objetivos principais da associação. Um deles é divulgar a arte do teatro amador. O outro é pesquisar e estudar a arte dramática, que não me parece assim muito comum em alguns grupos, em algumas companhias de teatro amador. O outro objetivo é manter um grupo de teatro amador em atividade. E eu citaria, ou diria apenas mais um, que é dar espetáculos de teatro amador com alguma regularidade. A minha pergunta é muito simples, têm conseguido atingir estes objetivos, pelo menos estes? Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, começo por saudar o Miguel, enfim, na qualidade da entidade que organiza esta iniciativa, e também dizer que é para nós um motivo de grande felicidade estarmos aqui e podermos falar sobre o nosso trabalho e sobre a nossa atividade. Quero também deixar uma palavra de grande satisfação pela introdução que foi feita e que faz verdadeiramente justiça
àquilo que é a essência, que é a identidade e que são os objetivos do nosso grupo. A questão que formulou é uma questão também muito bem colocada, porque concretamente esses são os objetivos que mais norteiam o nosso trabalho. É também com alguma satisfação que, olhando para esses objetivos, na nossa perspectiva e objetivamente, a resposta que tem que ser dada é uma resposta positiva. Tem sido feito um progresso muito grande na resposta a qualquer um desses 4 objetivos. Na verdade, na Pampilhosa hoje, na Pampilhosa e, enfim, na região envolvente, no município da Malhada, tem sido feita uma forte e importante divulgação do teatro e dos textos fundamentais do teatro, que, através da atividade desenvolvida nesta associação, tem chegado a muitas pessoas, não apenas às primeiras pessoas a quem chegam, que são os elementos do grupo, e que, digo-lhe que, em termos pessoais, é para mim um motivo de grande orgulho e, ao mesmo tempo, também de aprendizagem pessoal, ver pessoas que, enfim, que de outro modo não teriam um acesso fácil e óbvio aos grandes textos de uma certa literatura universal e não apenas conhecem esses textos, como depois encarnam as personagens desses textos e vivem aquelas que são as experiências que definem, enfim, que nos definem enquanto civilização. E esse é um trabalho muito meritório que esta associação tem feito. Em primeiro lugar, com os elementos que compõem a associação, depois levando às salas de espetáculos do município, mas não só. Nós temos percorrido salas em toda a região centro e levamos, portanto, cumprimos, digamos que a nossa missão enquanto grupo de teatro que preza, que estima, que admira o teatro. Cumprimos a nossa missão levando aquilo que é bom teatro a muitas pessoas e esse é um trabalho que nos apraz, não é? Registar com satisfação. Bom, os outros objetivos passam também por tudo isto, por estudar a fundo, com muita exigência, com muita seriedade, com muita humildade também, cada um dos nossos trabalhos. Como disse na introdução, e bem, cada projeto nosso leva largos meses a ser preparado. Essa preparação é uma preparação muito demorada, muito cuidada, muito atenta aos pequenos detalhes, que vão desde o estudo de cada personagem ao estudo daquilo que em cada personagem, que em cada passagem do texto é hoje atual e merece ser relido de uma nova forma, a outros aspectos que para nós também fazem todo sentido, como a recriação dos ambientes, dos problemas que se colocavam em cada momento nos tempos da peça. De maneira que a dimensão do estudo, para nós, é um critério que também levamos muito a sério. Tu quer dizer que todos estes objetivos que eu aqui citei estão atingidos na medida do possível, não é? Parcialmente. Nós somos muito exigentes connosco próprios e esta é uma tarefa inacabada. Aliás, é uma tarefa inacabada dentro de cada projeto. Em cada projeto há sempre algo mais a melhorar, mas depois fecha-se um projeto, inicia-se um novo e pronto, e é o que também isto traz estimulante. Portanto, este é um trabalho que nós tendemos para fazer sempre melhor, sempre sabendo que melhor é possível. E daí que, por um lado, estamos satisfeitos, mas por um outro lado, com aquela humildade de quem sabe que é possível fazer melhor e pronto, e com a exigência de, como será daqui a pouco dito num poema, é uma tarefa de Sísifo, não é? Em que há que sempre recomeçar. Sim. Outro dos objetivos da Aguarela de Memórias é popularizar o teatro local através da divulgação e da preservação da nossa história, cultura, tradições e valores, enfim.
Os resultados têm sido globalmente positivos, têm sido atingidos e têm sido globalmente positivos. Eu não sei, se calhar colocava a questão aqui à nossa outra convidada, Ana Pires, que é dos órgãos sociais, como disse no início, é da Assembleia Geral. E queria só, antes de responder, queria só dizer-lhe que presumo que seja uma grande honra para esta Associação Tela, porque tem um passado extremamente interessante na área da cultura e, portanto, isso também veio ajudar, com certeza, a Associação a ter é uma mais-valia para os órgãos diretivos. Mas, posto isto... Muito obrigada por aquilo que disse. A única coisa é que esse passado traz mais responsabilidades, por um lado. Por outro lado, para mim não faz sentido não participar nas coisas, nos projetos. E eu, assim que soube que existia o Aguarela de Mórias, e eles nesse momento estavam a fazer o Lorca, a Casa de Bernardo Alva, eu disse, isto merece, isto é gente, temos que dar a força toda. Porque, de facto, eu penso que os valores que o grupo persegue são valores universais, civilizacionais, nossos, e é isso através de grandes textos, e um texto teatral corresponde ao momento em que foi feito a um determinado tipo de reflexão. E é isso que nos dá prazer a percebermos, às vezes à distância de mais de 100 anos, da atualidade dessa reflexão. E isso é muito enriquecedor. Depois, eu, no início frisou várias vezes, é um grupo de teatro amador, somos amadores, claro que somos amadores, porque todos nós temos ou tivemos profissões que não têm nada a ver com teatro. Mas a nossa atitude tenta ser de uma total entrega ao projeto e, tanto quanto possível, profissional no que isso significa de responsável e a intensidade a que as pessoas se ligam aos projetos. Isso é absolutamente... A seriedade, não é? A seriedade, é muito importante isso, porque o nosso grupo caracteriza-se realmente porque temos a preocupação de ir para esses textos clássicos e fazemo-lo sempre com a ajuda de profissionais. Nós, em princípio, rejeitamos o jeitinho e com todo o respeito por grupos que fazem outro tipo de intervenção, nós realmente, a palavra que usou é adequada. Queremos ser sérios, nem que brinquemos muito e que nos divertamos bastante, claro, a fazer com brio, isto. Sempre com brio, não é? Sim, com um brio enorme. Eu acho que este grupo, em peças tão diferentes que já fez, mas de facto nós chegamos ao fim sabendo que podíamos ter feito mais e melhor, com certeza, sempre, mas é sempre... Temos o nosso pequeno orgulho nisso, e eu acho que é um orgulho são. É o orgulho de quem sabe o esforço em que se investiu. Estou à vontade para falar assim, porque eu não sou das pessoas que, digamos, que participa, não estou em palco e, portanto, acho que posso falar nisto desta maneira mais liberta, porque não estou a falar de mim, estou a falar dos meus camaradas, que é gente realmente fantástica. O grupo tem um ótimo ambiente e esta entrega e esta preocupação de fazer bem, acho isso absolutamente magnífico. Nestes 11 anos de história, porque já passaram 11 anos, o grupo, núcleo, enfim, permanente, é constituído por 2 dezenas de elementos. Estamos a falar de adultos, jovens, crianças. Isto significa que há dificuldade em encontrar pessoas interessadas em fazer parte de projetos culturais, maiormente de teatro? Nós sabemos, à partida, que o teatro não é propriamente, digamos que, a forma mais fácil, mais óbvia de as pessoas ocuparem os seus tempos de lazer. Tudo nos tempos que vivemos convida a outro tipo de atividades mais fáceis, portanto, mais ligadas ao ócio. Não é? Sabendo isso,
não deixa de ser surpreendente, positivamente surpreendente, o facto de ser possível termos o grupo que temos em termos quantitativos. De modo que, para o tipo de atividade em causa, que é trabalhosa, que é exigente, que é difícil, que é demorada, que implica algo que as pessoas não estão habituadas, que é exporem-se num palco, eu atrever-me a dizer que tem sido fácil, porque apesar destas dificuldades todas e apesar de ser um pouco contra os ventos do tempo, não é? Não obstante, portanto, o núcleo duro não são 20 pessoas, há um núcleo duro menor, mas o número mediano anda sempre acima da dezena e meia de pessoas no grupo. Portanto, não tem sido difícil, enfim, ter um número suficiente de pessoas para levar a palco peças com uma grande quantidade de atores. Sim. Sendo que levar uma peça a palco implica largos meses de trabalho semanal com uma certa constância, com uma certa permanência das pessoas em meses, às vezes difíceis, de inverno, e com condições que não são as mais aprazíveis. Sim, se calhar também o tipo de teatro, tipo de peças, não é? Que levam a palco, a cena, também não são fáceis, não é? A interpretação também não é fácil e por isso, se calhar, acaba por... Mas sabe, mas isso também é um desafio e eu acho que as pessoas, na maior parte das vezes, gostam de sentir que... gostam de ser desafiadas. E vencer esses desafios, isso em termos de autoestima é fantástico. É sair de fora da zona de conforto. Sim, mas as pessoas sentem-se, exato, deixam de estar acomodadas num cotidiano às vezes pesado. Sim. E um cotidiano muitas vezes também maçador, sem nada, muito cinzento. E de repente, e eu penso que o teatro tem essa valência que mais nenhuma arte tem, que é a sociabilidade, a convivialidade. A música também tem, a música também tem. Sim. Mas aqui expressam-se mais claramente sentimentos. As pessoas, por interpostas personagens, expõem-se e isso é muito enriquecedor para quem está a fazer, enfim, no trabalho de palco, mas depois isso também passa para o público e nós orgulhamos-nos muito das nossas casas cheias. Que é muito interessante. E é aqui que entra um outro aspecto que eu gostei de ver na história que me enviaram, enfim, no resumo da vossa associação, que é o seguinte: um dos vossos objetivos é a aposta na formação dos membros da associação e da população em geral para a arte do teatro e alargar a atividade da associação no âmbito da formação à criação de uma escola de teatro. Falem-me desse projeto. Não é fácil, mas também não é impossível, não é? Essa é uma das nossas ambições, que ainda não foi concretizada. Sê-lo-á, seguramente, a seu tempo. Já esteve a funcionar uma escola de teatro? Sim, já esteve e tem uma história. Portanto, já houve esforços envolvidos nesse sentido. A escola de teatro infantil-juvenil esteve em funcionamento e com relativo sucesso durante, penso que 3 anos. Mas é algo que poderá vir novamente a surgir? Poderá, sim, necessariamente. Portanto, o futuro passará por aí. Nós vamos passar a seguir à próxima intervenção artística da Aguarela de Memórias e logo a seguir regressamos à conversa com os nossos convidados de hoje. Que balelas! Que balelas! É que o teu homem deixou de gostar de vinho. Ai, tia Cacilda, que vosso mercê tantos conselhos que lhe deu. Ridos do mal dos outros. E depois não sereis castigadas, Deus queira que não. Às vezes que remédio tem a gente se não beber uma pinga para afogar as nossas mágoas, as nossas e as dos outros. Olhem, ainda hoje me fizeram queixas de uma tal sujeita. Jesus Maria! Eu ainda disse à pobre coitada que desabafava comigo.
Ó mulher, tu estarás boa da cabeça, isso pode lá ser. Chegará a pouca vergonha há tanto. Olhem, até me benzi. Fizeste tu muito bem. Uma alma pura como a tua tem que andar sempre com a cruz adiante. Então, pois, e de onde menos se espera. É sempre assim, eu já nem me admiro. A gente só vê falsidades. Muita léria. E à hora menos pensada, espetam-lhe com a menina no olho. Simuladas. Com a verdade na frente dos olhos e fazem-se desentendidas de todo. Olha, é dá-las ao desprezo. Não dei asa que se lhe fale. Era o que elas mereciam. Mas nós tropeçamos com elas a todo momento. Desvie-se. Simuladas. É como eu digo, com a verdade na frente dos olhos e sempre a fazerem-se desentendidas. Se calhar não lhes convém a conversa. As coisas estão a começar. Porque eu também já fui nova. E nunca ninguém teve nada a apontar-me. É pena a mocidade de agora não te seguir o exemplo. Não é pior que o teu. Ou juras que só tu é que tens virtudes? Ai, coitada de mim. Ai, lá nisso a tia Cacilda tem razão. Mulheres honradas como as do tempo dela já não há. O pior é que se perde a semente pelo caminho. Olha, não fazes cá falta nenhuma. Está sossegada. Vai ensar a praia de outra. Fingida mais deslavada. Nunca vi na minha vida. Olhe, dê-me lá uma caixa de lumes e 5 tostões de aguardente, faz favor. O escândalo é ela. Derrubou Domingos à Rosa. E anda ali, como se nada fosse. Mas roubou-lhe? Como? Foi à casa tirar-lhe? Olha, até parece que não sabe. Meteu-se-lhe nos olhos e pronto, enredou-lhe. ai que conversa. E tu não sabias como era? Olha, o doutor diz que é aguardente que já dá cabo da saúde. Mas eu cá por mim acho que é, mas é a vida alheia. Sabes que mais? Olha o diabo. Tu julgas que esta é a capa da virtude? Da Santa Misericórdia? A gente já sabe. Mas essa capa, que se te cobrisse com 10 reis de vergonha, é que campava. Mas olha, envergonha-te. Que pensas tu que te ganhas de levar e trás? Eu não lucro nada, tu não lucras nada com isso, mas eu também não. Gosto é de saber e de contar. Olha, fraco o gosto, mulher. É o meu e bem me agrada. Tu não te babas toda com os pantominices do Domingos? E tem lá a comparação, mulher? Pois então não tem. É que é tal e qual. Ele fala e tu até te esqueces da tua vida. Oh, não é? Com uma diferença. É que eu não prejudico ninguém. Agora tu... Eu também não. Já se rosnava. Há tanto tempo. Há uma semana que já se falava nisso. Pois, que eles namoravam, não era? Exatamente. Só que eu nunca disse nem que sim, nem que não. Não é? Não achas? Só que depois eu pus-me em campo e fui dar com a boca na botija. Foi ontem à noite, não foi? Foi. Agora já posso falar à minha vontade. Ora, aí está. E olha lá, e se te fizessem o mesmo? Agradava-te? Se calhar não fazem, ou pensas que eu não sei. Até tu o fazes. Olha, o mundo é uma pantomina. Todos se divertem conforme podem. Pois se nem o mudo poupam. Quando vinha para cá, ia ao mudo pela rua acima, coitadinho, a chorar, parecia um cachorro. Tais lhe fizeram. Não tentes pena da desgraça que Deus lhe deu? Riem-se dele, exultam-lhe o juízo. Não tentes com que se entreter? Volta lá 3, Mariana. Então, vós não foste já à festa? Não houve. Não? Foi adiada? Foi. Não. Foi adiada. Mas parece que estava tudo combinado. Pois estava. Pois estava, mas por certo voltaram-se a zangar, não é? Cala-te lá, mulher. Deixa-te para Olha, até parece que era a primeira vez. Olha, vocês sois como a canalha.
Tão depressa estão bem uns com os outros como estão mal. Posso-me ser quer conversa, mas eu dou-lhe. Ponha-me a ferver cá por dentro e depois queixe-se. Vou pela janela ou pela porta fora, que é um ar que se me dá. Oh, tu estás bêbado ou quê? Pronto, mulher. Se não houve barulho, melhor. Deixa lá, ela com eles. Olha, por alguma razão foi. Mas deixa-os lá. Fosse por o que fosse. Não te importes, é que lá com eles. Não tenho nada com isso. Uma reviravolta assim, de pé para a mão. Cheira-me a esturro. Bote lá mais 3, tia Mariana, e faça-me calar essa mulher, por amor de Deus. Senão temos o caldo entornado, a gente não consegue aguentar. Está fermo de velha. Zumba. Parece uma cega-rega. Um homem já não pode vir a um bar e beber um copo sossegado? Melita e Mariana. Vou pôr na conta, claro. Meu vídeo depressa que o meu pai está à espera. O almoço do teimoso ficou em águas de bacalhau. A Rosa morreu. Morreu? A Rosa? Envenenou-se. Tomou um tubo inteiro de comprimidos que o médico receitou-lhe para o nervoso e foi um ar que lhe deu. Mas, credo, eu nem estou bem. Mas como é que isso foi capaz? Tu estás bom da cabeça? Quem é que andou a inventar uma coisa destas? É verdade. Foi esta noite. A minha mãe saiu de manhã para ir para a lota. E quando chegou a casa, diz que ela está negra com muito fome. Edição. Que me dizes? Ela matou-se? Porquê? Sabê-lo. O que é como menos se tirava-se do sítio abaixo, sempre tinha uma morte mais bonita. Eu, caso fosse comigo, era um mergulho. Muda lá de conversa, rapaz. Cuida que não falo sério. No outro dia pouco faltou. Minha mãe andava atrás de mim para me dar uma coça. E o mar estava mesmo lisinho. Dava mesmo vontade. Melhor do que agora que estava nada. Olhem para aqui. Pum, catrapum. Uma pessoa até estremece por dentro. Mas pode lá ser. A Rosa. Eu nem acredito. Olha, mas acredito eu. Por isso é que o mudo andava a chorar. Ele gostava dela. Morria por ele. Morria. Mas não tinha paleio. E as mulheres são como as lebres na cama. Se quisermos agarrá-las, temos que lhe dizer baboseiras. São as que são. Era ela. Mas olha, não foi por nada, por eu a ter avisado pouco. Muita vez já avisei. Só que ele gostava dela e ela gostava dele, não é? Inclinou-se para ele, mas ele também parecia o demónio. Paravam-lhe o jogo. Matam-se só para ficarem com a glória de que não há ninguém que se lhes alcance. Eu não fazia o que ela fez, mas até lhe dou razão. A pobre da rapariga, quando se viu desprezada, trocada por outra. Olha, mas que é que estás para aí a lançoar? Já cá faltavam as tuas malditas intrigas. Eu só digo a verdade. Não dizes verdade nenhuma, tu não conheces a verdade. Farta sejas tu de enredos nas profundas do inferno. Envergonha-te, mulher. Eu só digo a pura verdade. Dizes, não há dúvida. A verdade sai da tua boca como da hóstia do sacrário. Deus me perdoe. Olha, quem não quer ser lobo, não lhe vista a pele. Mas para que anda ele a desinquietá-la, mulher? Tem cuidado. Não te se inquieta a ti também. Olha, cose-te. Ele não faz nada de mal. Ele não mija, ele não fede, ele não espirra. Não faz coisa nenhuma. Olha, mete-o numa redoma. Ele é um rapaz como os outros. Que tens tu e as demais de andarem a abocanhá-lo ali pelos campos. A verdade é que andas sempre a meter o nariz onde não é chamada. Eu não meto nariz, eu só meto o nariz onde me apetece e ninguém tem nada a ver com isso. Se fosse um falso testemunho, mas não é. E nem há cão nem gato que não saiba.
Eles namoravam. E Ele depois? deixou ainda por cima. E depois? Quem te disse que foi por causa dele que ela morreu? Olha, é preciso uma grande coisa para saber isso, uma grande esperteza. Eu tiro a limpo, não te preocupes. Eu vou à casa da Antónia e ela sabe-lhe a vida tintim por tintim. Ai, tiras, não há dúvida. A quem tu devias ir à casa da Antónia? A maior alpiteira da praia. Vá lá, sempre se diz, Deus as tem, Deus as junta. Vai, que maldade e comprimento de língua, não ficais a dever nada uma à outra. Olha, bem-aja eu e ela, nem todas podem ser umas santanárias como tu. Bote mais uma rodada, Timariana. Vinho, é o que vocês sabeis dizer. Ainda bem. Para quem tem a alma empedernida como vós. Tem na vossa moça mais macia, é? E tenho. Pelo menos ainda sinto as coisas. Vocês sabiam da morte da Rosa quando aqui chegastes? Pois sabíamos. Então, e não dissestes nada? Não. Queria gritos? Eu sei lá o que é que queria. Mas não vos dói? Não vos apetece chorar? E que maninha? Olha lá se o mudo adiantou alguma coisa com os frutos. Eu não sei se tenho mais pena do mudo que da pobre da rapariga. E é para ter, e é mesmo isso, é. Um homem gostar de uma mulher, nunca lhe poder dizer, e de repente... olha, mais uma rodada. Eu dou um rancho que esparta. Lá para fora. Eu quero fechar. Morreu a Rosa. Esta desgraça toda. E vocês só pensam na bobadeira. Queria gritos? Eu quero é que vocês se vão embora. Rua! Traga outra rodada, já lhe disse. Olhem lá, em minha casa mando eu. Vocês querem que eu vos traga uma tranca? Que os corra à pancada? Rua, vá! Vamos embora! Não é preciso empurrar, Se quiser até lhe mandamos cá o Domingos para ele lhe parar a lágrima. Corja de moinantes, sem sentimentos. Estamos de regresso, assistimos à peça O Mar, de Miguel Torga, e estamos de regresso à conversa com os nossos convidados de hoje, o Gil, que é o Presidente da Direção, Ana Pires, que pertence aos órgãos sociais da Assembleia Geral da Associação Aguarela de Memórias. Estávamos a falar há pouco e regressamos para falar de um assunto que de facto é notório nesta companhia de teatro, que é a aposta cultural da Aguarela de Memórias ser diferenciadora, enfim, é diferente no Concelho da Mialhada. As vossas produções assentam essencialmente em peças teatrais a partir de textos clássicos, como aliás já foi dito aqui, da literatura dramática. Qual é o motivo para esta ser a marca distintiva da associação? Já sei que já falámos um pouco sobre isso, mas qual é o motivo para esta marca distintiva? Porque é uma marca distintiva, indiscutivelmente, não é? Bom, mais do que uma marca distintiva, que nunca nos passou pelo espírito distinguirmos, digamos que é uma marca identitária, que tem a ver com as características intrínsecas aos membros que compõem o grupo e aquilo de que os membros do grupo mais gostam. E esse foi sempre, desde os primeiros tempos, digamos que o nosso horizonte, o nosso grande objetivo, a nossa grande paixão. Sem qualquer juízo valorativo ou de gosto sobre outras formas de expressão teatral que são tão dignas e tão respeitáveis como aquelas que nós, como as nossas opções. Tem mesmo a ver com isto, tem mesmo a ver com a relação que os membros do grupo têm com
com a arte dramática e com os seus próprios gostos e com as suas aspirações. Pronto, o que é que nós gostaríamos principalmente de ver enquanto consumidores de teatro? O que é que nós gostaríamos de fazer enquanto também intérpretes de teatro? E é essa, digamos que a espinha dorsal que define a nossa linha e a orientação do nosso grupo. Por isso trilhamos este caminho. Posso só acrescentar? Nós realmente temos trabalhado com textos clássicos. Evidentemente porque gostamos, porque apreciamos as obras, os autores, porque nos dão tempos diferentes do nosso, mas, ao fim e ao cabo, os problemas são sempre os mesmos e os sentimentos são os mesmos e, portanto, por isso é que eles ainda hoje podem ser lidos. Nós chegámos já a fazer o Sófocles, portanto, são um autor grego. Sempre não é? atuais, mas com outros protagonistas. Mas não é? há que dizer também, muito tranquilamente, o seguinte: nós gostaríamos de fazer textos contemporâneos, que os há, muito interessantes, muito bons, há imensa coisa. O problema está, como nós somos um grupo que quer fazer as coisas bem feitas, a fazer esses textos contemporâneos teríamos que pagar direitos de autor, que são significativos. E a fragilidade do nosso grupo não é consentânea com isso. Portanto, vamos para aqueles textos que já estão libertos e que já não obriga ao pagamento de direitos. Exatamente. Obriga, mas é de uma maneira diferente e muito mais suave. Portanto, que se perceba que também somos um bocadinho obrigados a ir para coisas mais antigas porque nos salvaguardam dessa questão. Sim, os encargos são... Então, e por outro lado, eu vou acrescentar ainda que, na minha perspectiva pessoal, digamos que é um privilégio nós estarmos a interpretar peças que foram concebidas, algumas, para os maiores, para os melhores, para os mais prestigiados teatros do mundo. E, é sempre possível relê-los, é sempre possível caminhar, não é? Aos ombros de gigantes, como se costuma dizer, não é? E olhar um pouco para eles e aprender com eles. Se nós pegarmos aqui na lista de peças que vocês já apresentaram, começa em 2010 a Rosa do Adro, não é? A partir do romance homónimo de Manuel Maria Rodrigues. Depois, no ano seguinte, O Atrevido, de Redondo Júnior. Em 2012, A Casa de Bernardo de Alva, que é de Frederico Garcia Lorca, que é um clássico, não é? Incontornável. Depois, em 2014, Falar Verdade a Mentir, de Garrett. 2015, O Canto do Cisne, O Urso e Trágico à Força. Depois, 2016, sim. Depois, em 2016, Uma Mulher Sem Importância, Oscar Wilde, não é? E depois, 2017, Todo o Mundo é um Palco. Shakespeare. Depois, em 2018, O Impostor, lá já falámos aqui, Tartufo, não é? De Molière. 2019, Eurípides, não é? Helena. Já há bocado enganei-me. E estão a encenar, ou pelo menos é esta a indicação que tenho, o leque de Lady Windermere, que é de Oscar Wilde, não é? Sim. Com a encenação da Marta Pires, que é uma referência no nosso concelho, uma pessoa polivalente, quase omnipresente, não é? Porque ela tem esta particularidade, consegue estar, de facto, e ajudar várias companhias, inclusive a companhia dela própria, não é? E faz um belíssimo trabalho. E esta estreia está prevista para abril de 2022, não é? Se correr tudo bem, esperemos que corra bem. Portanto, diria, passei aqui já em revista, uma média, mais ou menos, não fosse a pandemia, de uma peça por ano, mais ou menos, o que é um trabalho para quem não faz disto a sua profissão. E são grandes peças, grandes textos. Isto não é uma brincadeira, não é? Não. Para finalizar, e antes de ouvirmos a terceira e última parte do espetáculo da Aguarela de Memórias, eu já disse no início deste programa que a Aguarela de Memórias não abdica de considerar o teatro como um espaço de aprendizagem, de reflexão e de criação artística. Mais do que perguntar se tem conseguido, ao longo destes 11 anos de história, se tem conseguido alcançar esse desidrato, muito mais do que isso, queria que explicassem o que é que isto representa para vocês, esta ideia de espaço de aprendizagem, de reflexão e de criação artística.
este trabalho de reflexão que é feito a partir dos personagens e dos contextos em que esses personagens se movem, é um trabalho que, de alguma maneira, por muito indireto que seja, desperta para os valores da cidadania, da participação, a atenção à comunidade. O próprio grupo é tão diverso, é tão extraordinariamente, para mim, é das características que eu acho mais positivas no Aguarela de Memórias, é a diversidade de pessoas que o compõem. E tudo isso é um enriquecimento enorme, porque nós tendemos, cada um tem o seu ecossistema, os seus amigos que têm gostos como os nossos, leem os livros que nós lemos, enfim, as referências são semelhantes. E ali, no Aguarela, convergem pessoas com vivências extremamente diferentes, a todos os níveis, desde o plano das crenças religiosas aos alinhamentos políticos, a tudo, à idade das pessoas, ao capital escolar que têm. Quer dizer, é uma diversidade extraordinária, extremamente enriquecedora. Eu acho que só por isso todos nós melhoramos. Bebem influências uns dos outros, eu acho que das suas experiências. Ouça, tudo o que seja a abertura à diferença, tudo o que seja respeitar pessoas que não pensam como nós, tudo isso é extremamente, eu pelo menos vejo assim, sim, claro, é extremamente enriquecedor e é uma coisa muito bonita. E o que é que esperamos, ultrapassada esta pandemia, assim o esperamos, não é? O que é que podemos esperar da associação? Muito teatro. Sim, é isso. Muito teatro. Continuarmos a fazer o que temos feito, mas melhor. Portanto, isto é um processo em que nós também vamos capitalizando as experiências que fomos tendo. E pronto, concretamente, este período privou-nos de muita coisa que nós gostávamos de ter feito, de maneira que também, ao mesmo tempo, aumentou em muito a nossa vontade de trabalhar, de fazer melhor teatro, fazê-lo mais bem feito. Pronto, e é isso que o futuro, que nós esperamos do futuro. Ana Pires, Gil Ferreira, muito obrigado. Vamos para a última parte, a terceira e última parte desta apresentação do espetáculo de Aguarela de Memórias. O nosso convidado de hoje, prometemos voltar na próxima quarta-feira, como sempre, às 21 horas, para mais uma divulgação de mais um grupo do nosso Conselho ligado às artes. Até lá, obrigado. Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres neste caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. Sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. És homem, não te esqueças, só é tua a loucura onde com lucidez te reconheças.